Olá, pessoal. Nessa aula, nós vamos iniciar o conteúdo de processamento de texto, né, sobre processamento de texto, e vamos trabalhar com esse conteúdo até o final do semestre. O objetivo desse conteúdo, tá, é que a gente aprenda a estruturar um documento de texto corretamente. Então, aqui do meu lado esquerdo da tela, né, eu tenho o conteúdo textual, que ele foi apenas digitado aqui no documento. E aqui do lado direito eu tenho o mesmo documento estruturado, né? Então aqui a gente tem capa, folha de rosto, tá? Folha de aprovação, dedicatória, agradecimento, epígrafe, lista de ilustrações, lista de tabelas, sumário, tá? E aí começa a parte do conteúdo, introdução, tá? Coleta de dados e assim por diante. Bom, pessoal, mas a questão é, né? Para que e por que estruturar um documento, né? Por que transformar isso nisso aqui? A gente estrutura um documento, pessoal, para facilitar o seu uso, né? Então, por que um livro tem numeração de página? Por que um livro tem sumário, tá? Por que ele tem identificação nas imagens? Tudo isso é para facilitar o manuseio do conteúdo. Então é por isso que a gente precisa estruturar um documento, né? E não é diferente quando a gente está trabalhando com trabalhos acadêmicos, como com relatório de estágio, tá? Com trabalho de conclusão de curso. Então, o nosso objetivo aqui é que vocês aprendam a utilizar um software de processamento de texto para estruturar esse documento, tá? Essa estruturação é uma tarefa simples, né? Relativamente simples. O grande problema é que geralmente as pessoas não sabem utilizar os recursos que a ferramenta oferece, tá? E isso acaba complicando um pouco. Então a gente vai, nessas próximas aulas, trabalhar, né, passo a passo, como transformar esse conteúdo nesse documento estruturado, tá? E para isso, pessoal, eu vou utilizar o auxílio aqui de algumas normas, né, que eu elaborei há algum tempo. Esse documento, estruturação e apresentação de trabalhos acadêmicos, eles têm normas e exemplos, tá, para trabalhar com relatório de estágio e trabalho de conclusão de curso de acordo com as normas do IFRO, tá? Então, se a gente visualizar aqui no sumário, eu tenho aqui o capítulo 2 que fala sobre relatório de estágio, eu tenho o capítulo 3 que fala sobre trabalho de conclusão de curso e o capítulo 4 que fala sobre regras gerais de apresentação. Para essas aulas, tá? A gente vai utilizar o capítulo 3, trabalho de conclusão de curso, e também o capítulo 4, regras gerais de apresentação. Tá? Então, se eu for aqui no capítulo 3, tá? Então aqui fala como que é a estrutura de uma monografia, tá? De um trabalho de conclusão de curso. Então a gente tem os elementos pré-textuais, tá? Alguns aqui são obrigatórios e alguns são opcionais. A gente tem os elementos textuais e tem os elementos pós-textuais, tá? Então, a ideia é que a gente utilize esse documento, né, para poder estruturar o nosso trabalho. E aí, pessoal, como que essas normas elas estão organizadas, né? Então, por exemplo, elementos pré-textuais, capa. Aqui diz, né, o que deve conter na capa e como cada item desse, né, qual que deve ser a formatação de cada item desse. E depois embaixo a gente tem um exemplo de como essa formatação deveria ficar, tá? Então, essa aqui é para auxiliar a gente nesse trabalho. Deixa eu só colocar isso aqui do lado. Então, assim, só falando um pouco ainda sobre o processamento de texto, pessoal, existem vários softwares de processamento de texto no mercado, né? Esse que eu estou trabalhando agora é o Microsoft Word, é o software mais conhecido e mais completo, tá? Para a gente trabalhar com processamento de texto. Só que é um software pago, tá? Existem outros softwares, como o LibreOffice Writer, por exemplo, que são gratuitos, mas eles não são tão completos, né, como o Microsoft Word. Então, as nossas aulas vão ser baseadas no Microsoft Word. Essa versão que eu estou utilizando é a versão 2019, mas para quem tem a versão 2013, 2016, tá, praticamente as funções são praticamente as mesmas, então você não vai sentir dificuldade para executar. E aí, pessoal, eu vou só voltar aqui nas normas, né? Bom, a gente vai começar a trabalhar com o capítulo 4, né? Regras gerais de apresentação. Mas antes eu vou explicar algumas questões básicas aqui de um editor de texto que a gente tem que ter em mente, tá, pessoal?
Aqui no Word as opções elas são organizadas em guias, né? Então a guia página inicial, guia inserir, guia design, tá? E assim por diante. E dentro de cada guia a gente tem grupos de opções. Então o grupo área de transferência, o grupo fonte, o grupo parágrafo, tá? O grupo estilos. Então, se em algum momento eu falar assim, lá na guia página inicial, no grupo parágrafo, você tem que saber que é esse grupo, tá? E alguns grupos desses, eles têm esses ícones aqui, ó, no canto inferior direito, onde você consegue abrir as configurações avançadas, né, de parágrafo, de fonte e assim por diante, tá? A gente tem aqui, né, a área de trabalho, que é representada por uma folha de papel, tá? Então, eu estou segurando a tecla Ctrl e usando o scroll do mouse para aumentar ou diminuir esse zoom do documento, mas ele também pode ser alterado aqui no canto inferior direito da página, tá? Então, basicamente, essa é o padrão, a estrutura de qualquer editor de texto, tá, pessoal? Então, sempre vai ter uma folha de papel, né, representando a sua área de trabalho, que é onde você vai trabalhar com o texto em si. Lembrando que esse aqui é um editor de texto visual, né, pessoal? O que isso quer dizer? Então, se eu vim aqui selecionar o texto, né, e fazer as alterações, eu vejo essas alterações acontecendo no momento, né? Então, é um editor de texto que a gente trabalha visualmente, tá? E aí, pessoal, o texto, né, ele é estruturado em parágrafos, vocês sabem disso. Então, em um editor de texto, né, cada vez que eu pressiono a tecla Enter, ele gera um novo parágrafo. Só lembrando que a tecla Enter, ele não é feito para dar espaço dessa forma, tá, pessoal? A tecla Enter é feito para gerar um novo parágrafo, para a gente trabalhar aqui com o texto. Para a gente controlar espaçamento, existem outras funções para isso, tá? Depois eu vou explicar qual que é o problema de a gente utilizar a tecla Enter para organizar o espaço, tá? Por exemplo, imagine que esse texto introdução ele tem que ficar nessa outra página. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Aliás, coleta de dados, tá? Se eu pressionar a tecla Enter, né, para que isso aconteça, olha só, ele realmente foi para outra página. Mas se eu precisar, né, colocar um texto nessa primeira página, olha o que vai acontecer com a segunda. Então, por isso que a gente não deve utilizar, esse é um dos motivos que a gente não deve utilizar a tecla Enter para controlar espaçamento, tá? Então, pessoal, voltando aqui agora às nossas normas. Ó. Então, aqui no capítulo 4, né, regras gerais de apresentação, a primeira coisa que fala é sobre tamanho de página e margens, tá? Então, essa vai ser a primeira configuração que a gente vai fazer no documento. Aqui fala que o tamanho da página tem que ser A4, pessoal, e aonde que eu altero isso, né? Aqui na guia layout a gente tem aqui tamanho de página, né? O tamanho já está A4, mas se não tivesse eu poderia vir mais tamanho de papel e selecionar o tamanho aqui, tá? E as margens, elas têm que ser 3 superior, 3 esquerda, 2 inferior e 2 direita, né? Onde que eu altero isso? Aqui em layout nas opções de margens, tá? Eu posso vir aqui em margem personalizada, né, e alterar de acordo com as normas. 3 superior, 3 esquerda, 2 inferior, 2 direita, tá? Então aqui aplicar A, né, no documento inteiro. Então todas as páginas elas vão ser alteradas. Eu recomendo vocês trabalharem essa configuração de página primeiro, porque posteriormente a gente vai ver que um documento pode ter várias seções e a gente pode ter margem diferente para cada seção. Então, se você organizar agora, né, seu documento todo já vai ficar com as margens organizadas, tá? E aí que fala sobre o texto, tá, pessoal? O texto deve ser, né, utilizado fonte tipo Arial, tamanho 12, com exceção desses itens aqui, né? Então, a gente vai trabalhar primeiro com os parágrafos, tá? Que a gente tem essa formatação, tá, pessoal? Só que antes, olha só, aqui em um parágrafo, né, além do tipo e tamanho de fonte, a gente tem alinhamento, recuo, tá, e espaçamento, pessoal. Essas configurações a gente vai utilizar muito, então vocês precisam entender o que elas significam, né? Eu vou selecionar esse primeiro parágrafo para explicar essas configurações. Primeiro, tá? Aqui na página inicial a gente tem tamanho de fonte, tipo de fonte, né? Tipo Arial e o tamanho aqui, tamanho 12. Então, de acordo com as normas, esse daqui é o padrão da fonte. Pessoal, o alinhamento tem que ser justificado, né? O alinhamento horizontal, eu tenho a opção aqui, ó, alinhado à esquerda, centralizado, alinhado à direita e justificado, tá? Que é a opção que a gente quer. E aí ele fala também sobre recuo,
tá? Se a gente voltar aqui, ó, eu tenho recuo esquerda 0, recuo direita 0, recuo especial de primeira linha 1,25. O que é o recuo, pessoal? O recuo é o espaço que eu tenho entre a margem direita ou a margem esquerda e o parágrafo, né? Se eu vim aqui nas opções avançadas do parágrafo, ou clicar com o botão direito no parágrafo e vir na opção parágrafo, tá? Eu tenho as opções de recuo aqui. Então, se eu colocar um recuo direita de 2 centímetros, olha o que vai acontecer. Desculpa, um recuo esquerda, né? Não, direita, tá certo. Ele colocou um espaço de 2 centímetros entre a margem, tá? E o parágrafo. Se eu vim aqui parágrafo e colocar um recuo esquerda de 2 centímetros, ele vai colocar um recuo aqui esquerda, né, de 2 centímetros entre a margem e o parágrafo. Eu tenho o recuo especial de primeira linha, então quando eu coloco primeira linha 1,25, ele coloca um recuo aqui somente na primeira linha, tá? E aqui em parágrafo também eu tenho o deslocamento. Qual que é a diferença? O deslocamento ele move o restante do parágrafo, exceto a primeira linha, tá, pessoal? Então eu tenho esses 4 tipos de recuo, né? Recuo deslocado, recuo de primeira linha, recuo de direita e recuo esquerda. Esses recuos também podem ser ajustados pela régua. Se não tiver aparecendo a régua, tá? Aqui em exibir tem a opção régua. Olha só, aqui na guia exibir, né? Então, pessoal, do lado esquerdo, né, ó, esse quadrado que tem aqui na régua é recuo à esquerda. Então, se eu mover ele, ó, eu estou movendo todo o parágrafo. A seta de cima é o recuo de primeira linha. Então, se eu mover essa seta de cima, ele vai mover aqui, tá, a primeira linha. E a seta de baixo é o recuo deslocado, que ele vai mover o restante do parágrafo, exceto a primeira linha. E do lado direito, a gente tem aqui o recuo à direita, tá? Então, para ajustar o recuo à direita. Um detalhe também, pessoal, que a gente não vai ficar utilizando barra de espaço para dar espaço no texto dessa forma, como às vezes alguns fazem, né? Então, se eu quero ajustar o espaço horizontalmente, eu vou utilizar os recuos, tranquilo? Então, de acordo com as normas, né, eu vou voltar nas opções do parágrafo, o recuo especial de primeira linha tem que ser 1,25 centímetros, então eu vou alterar ele aqui, tá? E aí a gente tem as opções de espaçamento, antes, depois e entre linhas, né, que é de 1,5 linhas, pessoal. O que é o espaçamento, né? O recuo, ele ajusta o espaçamento horizontal, né? E o espaçamento entre linhas, antes e depois, a gente ajusta o espaçamento vertical. Então, se eu vir em botão direito, parágrafo, né, e colocar espaçamento antes, aqui em pontos, só vocês observaram, né? Recuo em centímetros, espaçamento é pontos. Mas se eu quiser colocar 1 centímetro aqui, eu posso digitar, né, a unidade de medida que ele automaticamente vai converter. Então, se eu colocar o espaçamento antes de 1 centímetro, olha o que vai acontecer. Ele coloca o espaço antes do parágrafo de 1 centímetro. Tá? Se eu colocar o espaçamento aqui depois de 2 centímetros, ele coloca o espaçamento depois de 2 centímetros. Então, é esse recurso que a gente utiliza para controlar espaçamento antes e depois de um parágrafo, tá, pessoal? Mas a gente tem ainda espaçamento entre linhas, né? Então, de acordo com as normas lá, esse espaçamento tem que ser de 1,5 linhas. Então, o parágrafo, né, a formatação dele deveria ser essa, tá, pessoal? Então, esses conceitos de recuo, espaçamento e alinhamento, vocês têm que ter em mente, tá, pessoal? E saber utilizar, porque são recursos básicos de formatação. Então, de acordo com as normas, né, o nosso documento, todos os parágrafos dele deveriam estar com essa formatação, mas a gente formatou apenas um. Então, no próximo vídeo eu vou explicar como que a gente trabalha com estilo, tá, pessoal? Para quê? Para formatar, para auxiliar, né, a formatação do documento. Então, para auxiliar a padronização e para auxiliar também na velocidade com que a gente executa essa formatação, né, para ficar bem mais rápido. Tranquilo?